a exoneração a pedido. Bem, esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das expressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior e mais científico canal de linguagem corporal da América Latina. E hoje nós vamos comentar, a pedido de vocês, sobre o caso Bolsonaro. Essa análise é uma continuação da análise que a gente já fez do Moro nesse mesmo caso. Acontece que recentemente, durante um pronunciamento em resposta à demissão do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, o presidente Bolsonaro respondeu às críticas e acusações que o Sérgio Moro fez e, em resposta, ele também fez duras críticas ao comportamento de Moro. Em especial, Bolsonaro teria revelado em determinado momento que Moro supostamente queria barganhar uma vaga no STF, utilizando como condição o cargo do então diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. E o que nós vamos analisar nesse vídeo? Bom, de forma bem pontual, esse é um vídeo que se trata de linguagem corporal. Portanto, nós não iremos analisar opiniões políticas, muito menos opiniões pessoais ou comportamentais ou morais, éticas. Nosso foco aqui é apenas tentar entender o que aconteceu por meio da linguagem corporal. Eu, na condição de perito facial e investigador privado, venho aqui apresentar para vocês a minha análise baseada em protocolos científicos, como por exemplo o SCANS, e não, eu não sou o detentor da verdade absoluta. Essa é apenas uma análise. Ok? Vale realçar também que nós iremos observar momentos específicos onde o Bolsonaro está falando sobre o comportamento do Moro e principalmente quando ele faz a bombástica acusação de que Moro supostamente queria barganhar uma vaga no STF por meio do cargo ali do Maurício Valeixo. Dito isso, então, vamos seguir com a nossa análise. Um ponto inicial na abordagem do Bolsonaro que já é bem importante de destacar é em relação à sua abordagem verbal. Em vários momentos ele já chega fazendo várias afirmações que poderiam ser negativas a ele, como por exemplo dizer que queria sim um delegado. Falei para ele que quero um delegado. Afirmar algo que pode soar negativamente para você, ou que pode te incriminar, ou até mesmo que pode reiterar ou reforçar um argumento de uma acusação contrária, né? algo que poderia prejudicar você, é visto em Telling Lies por Paul Ekman e em Lie Spotting por Pamela Maier como um ponto não associado à dissimulação. Basicamente, os mentirosos tendem a tentar manipular a imagem deles ao máximo para ficar sempre muito bem visto. E uma coisa que os mentirosos não fazem é revelar ou afirmar informações que poderiam dar força ali para uma acusação ou para uma opinião contrária. Continuamos então com a nossa análise. Nesse momento específico, o Bolsonaro fala da discussão que teve com o Moro sobre o nome que seria então indicado para a PF, né? Se ia ser o nome do Bolsonaro, se ia ser um nome indicado pelo Moro. Ele comenta um pouco essa discussão aí. Bem, ele relutou, o Sérgio Moro, e falou, mas o nome tem que ser o meu. Falei, vamos conversar. Por que tem que ser o seu e não o meu? Ou então vamos pegar, já que não tem interferência política, técnica, humana, pegar os que têm condições e fazer um sorteio. Por que tem que ser o dele? E não possivelmente o meu? Ou um de consenso entre nós dois? Bem, primeira coisa, músculo risórios esticando lateralmente o canto dos lábios de Bolsonaro, uma microexpressão de medo. Ele relutou, o Sérgio Moro, e falou. P6, umedecimento labial. O umedecimento labial pode estar relacionado ao medo, né? Você umedecer os lábios, principalmente por conta de um efeito chamado garganta seca ou boca seca. E basicamente isso ocorre porque quando a gente sente medo em excesso ou em uma escala momentânea muito grande, uma tendência é que hormônios como catecolaminas, noradrenalina, epinefrina, adrenalina em si, causem uma certa letargia no nosso movimento digestório. Isso acaba então prejudicando todo o sistema digestório, deixando a garganta seca e você acaba umedecendo os lábios. Ou seja, isso evidencia um pico elevado em ansiedade, marcado pela presença da emoção majoritária de medo. Mas o nome tem que ser o meu. Boca comprimida, porém a U20, esticando lateralmente o canto dos lábios e leve aumento na abertura ocular. Medo de novo, seguido de afastamento corporal. E em linguagem corporal, em determinados contextos, o afastamento corporal pode ser visto como B1 Gestural Sleep, que basicamente é quando a gente entrega um posicionamento ou a favor ou ao contrário. E o afastamento geralmente significa que eu estou me afastando, estou fazendo uma fuga e não estou concordando muito com o que eu estou falando. Isso inclusive é realçado nos trabalhos de Edward T. Hall, criador da prosêmica, que fala bastante
esse movimento de se afastar ou se aproximar de uma coisa. Fala pessoal, beleza? Vitor Santos aqui, avisando vocês que começou a série Desvendando a Mentira, a série que vai te ensinar mais sobre o comportamento desonesto e como analisar isso em tempo real. Já está no ar a nossa primeira videoaula, onde eu vou te mostrar como qualquer pessoa pode desenvolver a habilidade de detectar a mentira e vou te ensinar sobre o principal traço que pode ser observado em qualquer mentiroso quando ele está mentindo. Então, se você quer descobrir que traço é esse e como que você pode analisar ele, bora para a aula então que eu te vejo lá. Clica no botão aqui embaixo e já assiste agora essa aula. Mas o nome tem que ser o meu. Boca apertada, tensão palpebral, olhos arregalados e tensão entre as sobrancelhas, uma microexpressão de raiva. Tensionamento no ombro esquerdo dele, shrug, junto com tensão vocal. Reparem na dificuldade que ele tem para expressar as palavras dele nesse momento. Você consegue ver ali o excesso de tensão muscular na face, principalmente na musculatura orbicular da boca. Você consegue observar a tensão vocal, a voz tende a soar como se tivesse sido espremida. Vamos conversar. Podemos perceber nesse trecho que ele apresenta um comportamento potencialmente mais ansioso que a sua linha de base padrão. Isso inclusive é reforçado pelas respostas fisiológicas de engolir em seco. Vamos conversar. Vamos conversar. Pela inspirada funda. Por que tem que ser o seu e não o meu? Por que tem que ser o seu? E pela movimentação mais brusca das mãos, chegando até mesmo a chacoalhar mais o microfone em sua frente. Por que tem que ser o seu e não o meu? Geralmente quando a gente fica muito ansioso ou num estado de medo e raiva, uma tendência é que as nossas extremidades corporais fiquem mais enrijecidas. Por exemplo, numa reação de luta ou fuga, que é derivado do medo, você precisaria das mãos para manusear um objeto, para fugir, para atacar o seu oponente, enfim. E por isso que é muito difícil fazer ali movimentações de controle motor fino, Por exemplo, você vê em filmes, o cara vai colocar a munição na arma ou vai dar partida no carro, a chave cai, a munição cai. Isso realmente acontece quando você está muito ansioso. Você tem essa dificuldade de controle, Poderia ser até por isso que o Bolsonaro, quando fica um pouco mais ansioso nesse momento, dá vários tapas ali no microfone, Tem uma perda de controle muito grande do controle motor fino ali das mãos. Ou então vamos pegar, já que não tem interferência. Aumento na abertura ocular, tensão lateral à boca e aumento na dilatação das narinas. Medo de novo. Política, técnica, humana. A U20B, medo novamente. Até aqui, nesse conjunto de sinais que nós observamos, podemos classificar eles como um potencial conjunto de sinais de ansiedade elevada, orientadas majoritariamente pela emoção medo. Aqui podemos ver que seu ritmo verbal fica mais fluido, sua postura mais elevada e sua expressão tende a ser uma variação de desprezo, indicando que de fato ele está incomodado com a situação conforme ele mesmo está verbalizando, ou seja, um comportamento mais congruente. Por que tem que ser o dele e não possivelmente o meu? Um de consenso entre nós dois? E aqui então nesse momento o Bolsonaro faz a bombástica revelação de que Moro queria barganhar uma vaga no STF, por isso então que ele estaria ali condicionando que não fosse mandado embora, que não fosse exonerado o Maurício Valeixo. Já que ele falou em algumas particularidades, mais de uma vez o senhor Sérgio Moro disse para mim: você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Primeiro ponto chamativo é o termo verbal de afastamento que Bolsonaro usa. Já que ele falou em algumas particularidades? Ele diz: já que ele falou de algumas particularidades e não fez uma negativa direta, como por exemplo dizendo, bom, já que o Moro falou inverdades, já que o Moro mentiu, já que o Moro disse coisas que não são verdades, não, ele utilizou o termo particularidades, o que nesse contexto, nesse caso, pode ser visto como um potencial afastamento verbal, que geralmente é uma estratégia utilizada para não se associar a uma mensagem. Por exemplo, tem uma pauta que é sensível, eu não quero ser associado a ela por algum motivo, porque eu estou mentindo, ou porque eu fico desconfortável, ou porque eu estou muito nervoso, sei lá, eu não quero me associar a essa pauta, eu não vou falar de forma direta, ele falou mentiras sobre mim, o que ele disse não é verdade. Não, eu vou colocar um termo de afastamento verbal. Olha, ocorreu uma situação aí, tal qual não foi comentada. A exemplo de caso, a gente tem o famoso vídeo daquele técnico, ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica, que quando foi questionado sobre ter abusado ou não dos atletas, utilizou termos como eu acho que eles vão ter que provar, o abuso não foi assim do jeito que estão falando por aí, e outros termos de afastamento verbal. Inclusive, o ex-técnico chegou até mesmo a ser sentenciado. Aqui no Bolsonaro, conseguimos observar nesse trecho visível tensionamento facial, o que geralmente é uma abordagem que a gente utiliza quando não quer vazar nenhuma emoção, é tentar controlar a fuça, fazendo ali uma espécie de poker face, ou tensionando muito, ou tentando relaxar ao extremo.
E esse tipo de tentativa geralmente está associado a um medo, um receio de expressar alguma emoção fora de hora ali. E claro que a tensão facial também pode estar associada aos picos de ansiedade pela situação, pelo mero contexto. E por aí vai outros pormenores que poderiam tensionar sim a musculatura facial por um longo período. Falta de controle corporal, a sua movimentação de cabeça chega até mesmo a esbarrar no microfone. Particularidades. Inspirada funda e uma pausa bem longa, indicando a dificuldade dele em continuar com suas palavras nesse momento. Particularidades. Alteração novamente no fluxo cardiorrespiratório, evidenciado pela inspirada funda. O senhor Sérgio Moro disse para mim. Juntamente com O senhor Sérgio Moro disse para mim. a U20B, medo novamente. Agora é interessante observar que além dele dar uma pausa antes de continuar a falar o que ele vai falar agora, em vez de dizer tudo isso de forma fluida, ele ainda trava e não consegue falar de primeira, tendo que repetir o começo da frase. Você pode trocar o valeixo, sim. Fazendo novamente, nesse meio tempo, a U20B, medo, e dando outra inspirada funda antes de continuar. Você pode. O que são sinais potencialmente incongruentes se analisados com os outros sinais nesse contexto. Pontada bilateral nos ombros. Você pode trocar o valeixo, sim. Novamente, medo, juntamente com outra alteração no fluxo cardiorrespiratório, evidenciado pela inspirada funda. Agregador de tempo quando ele arrasta o final da palavra depois, o que novamente reforça essa ideia de que ele está tendo uma grande dificuldade cognitiva em continuar falando o que ele está querendo afirmar naquele momento. E por fim, novamente vemos medo, a U20B, e inspirada funda. Aqui nesse momento nós podemos observar um conjunto de sinais potencialmente incongruentes e um comportamento emocional majoritário de medo. Claro, devemos levar em conta todo o contexto situacional, estar falando em público sobre um assunto muito sensível, vamos dizer, lavando roupa suja sobre o que acontece nos bastidores da política em rede nacional e para todo o Brasil. Poderia sim deixar você num estado de ansiedade muito elevado. Porém, o comportamento ansioso não é a única coisa que a gente observa nesse momento. Além de ter ali conjuntos de sinais não verbais potencialmente incongruentes, como dificuldade verbal, expressões de medo, perca de controle motor fino, que podem indicar para a gente uma possível insegurança e dificuldade narrativa, são sinais que não tendem a ocorrer meramente por um contexto de ansiedade. Inclusive aquele próprio momento onde o Bolsonaro gagueja, chega a ter dificuldade para falar, tem que repetir o começo da frase, tem uma relação com algumas pesquisas, como por exemplo The Voice of Deception, que observam que a hesitação verbal é um traço muito comum durante episódios de incerteza ou dissimulação. Aqui nesse momento então Bolsonaro comenta sobre os 2 policiais que teriam ido falar com ele e que estariam então envolvidos no caso Marielle. Que os 2 ex-policiais teriam ido falar comigo. Também apareceu que o meu filho 04 teria namorado a filha desse ex-sargento. Que os 2 L10, desprezo. Ex-policiais. Desprezo novamente. Teriam ido falar comigo. A U20B, medo. Tensão na musculatura dos ombros. Comigo. Longa pausa, inspirada funda. Comigo. E a U20B, medo novamente. Aqui é interessante observar que o Bolsonaro, quando vai relatar a história que teve com o filho dele, que ele conversou com o filho dele, que ele intimou o filho dele para saber o que estava acontecendo, que o filho dele teria ou não um suposto caso, teria namorado a filha daquele sargento, Bolsonaro faz isso sem dar muitos detalhes excessivos, sem contar, comecei assim, falei assado, tal. Não, ele vai direto ao ponto. Você fez isso? Não fiz. Ele fez? Não fez? Tal coisa. Pai, eu saí com metade do condomínio, nem lembro quem é essa menina. E protocolos de estudo, de análise, como por exemplo o CBCA, que visam avaliar a honestidade ou desonestidade em histórias contadas, mostram pra gente que uma tendência quando alguém está sendo honesto é ir direto pro ponto principal da história. Nem lembro quem é essa menina. Ou seja, narrar de forma mais direta e não ficar enchendo de detalhe ou floreio. O mentiroso geralmente tenta florear de detalhe para que a história fique mais crível. E basicamente a forma que o Bolsonaro adotou para falar dessa história que ele conversou com o filho dele foi uma abordagem bem direta e não cheia de detalhes. Pai, eu saí com metade do condomínio, nem lembro quem é essa menina. Se é que eu estive com ela. Aqui o Bolsonaro explica sobre o sargento que teria sido um suposto ex-sogro de seu filho Renan. E Bolsonaro diz que não se lembra dele. Bolsonaro faz mais de uma vez essa expressão, geralmente associada à descrença, ali caracterizada pelas contrações no 15, 17, 11, não é um comportamento emocional descrença. É geralmente visto como um gesto conversacional, um emblema facial durante uma conversa. E basicamente serve para ilustrar uma ideia emocional, Eu quero falar, olha, me desculpa, mas eu realmente não sei o que você está falando.
Nem te conheço, cara. Emblemas faciais diferem de microexpressões faciais em timing e em sincronia. Basicamente, isso aqui, esse tipo de careta é feito conforme o artigo Movements with Precise Meanings do Ekman e do Friesen para ilustrar a conversação e não para indicar uma emoção ou qualquer outro comportamento afetivo. Ou seja, esse tipo de expressão nesse tipo de fala, quando a pessoa diz que não lembra, etc e tal, é sim um tipo de expressão congruente, porque é um gesto conversacional. Ao falar que não se lembra dele, a linguagem corporal de Bolsonaro é bem fluida e sem hesitações. Ele inclusive chega até a gesticular de forma enfática quando fala isso. Eu não me lembro dele. Eu não me lembro dele. E ele utiliza uma linguagem verbal direta, né? Eu não lembro dele, ou seja, pronomes pessoais, em vez de utilizar qualquer tipo de afastamento verbal. Então, a situação tal qual está sendo dita não ocorreu de tal maneira? Não, Bolsonaro fala de forma direta nesse momento, o que é um comportamento muito mais associado à congruência e concordância. Pode ser até que tenha tirado foto com ele. Por fim, ele expressa descrença novamente e finaliza com uma explicação contextual novamente, afirmando que talvez tenha tirado foto com o sargento, o que se encaixa no primeiro ponto que falamos. Afirmar algo negativo sobre si não é uma atitude muito comum em comportamentos totalmente desonestos. Geralmente o mentiroso, que está muito preocupado com a sua imagem, tenderá a omitir e ocultar informações que possam soar negativas para si. De forma bem resumida, Bolsonaro mostra majoritariamente o comportamento facial de medo, juntamente com uma linguagem corporal muito ansiosa. A sua abordagem verbal na maioria do vídeo é direta e pessoal, porém ele apresenta uma mudança ficando com uma linguagem mais evasiva e cheia de pausas quando fala sobre Moro querer barganhar a vaga no STF. E, inclusive a linha de base do Bolsonaro sofre grande alteração também nesse momento, evidenciada pelos picos de ansiedade e, além disso, uma grande frequência de microexpressões de medo e também a sua dificuldade verbal, chegando até mesmo a engasgar ou travar quando vai falar sobre esse tema, né, sobre essa suposta barganha do Moro ao STF. Bom, pessoal, essa foi a nossa conclusão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal e quer ver mais análises científicas como essa, já se inscreve aqui no canal, clica em gostei para você me ajudar a divulgar a linguagem corporal de forma científica. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!